Olá, meus amigos, amigos de Joana, tudo bem? Então, vamos dar andamento ao nosso estudo do livro Jesus e Atualidade. E hoje a gente vai falar do capítulo 12, Jesus e Responsabilidade. Então, nos nossos últimos encontros a gente falou sobre coragem e decisão, né? Então, quando a gente cria coragem, a gente toma uma decisão. Mas para tudo isso existe a responsabilidade. Então vamos fazer aquele sistema de leitura acompanhada. Então eu convido vocês a abrirem no capítulo 12 e vamos ver aqui o que Joana diz, porque ela começa logo aqui dando grandes informações para a gente. Há no homem, latente, um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social, ou para fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Então, olha só, primeiro aqui é uma palavrinha que é latente. Latente é alguma coisa que ainda não brotou, está ali dentro, mas ainda não brotou. Então, vem dentro daquela coisinha. Então, a gente tem isso dentro da gente, mesmo que ainda não tenha brotado. E o que é isso? Isso é um desculpismo, se é que eu posso usar essa palavra, natural, que a gente já vem com ele programado. Então, se alguma coisa der errada, não foi culpa minha. A responsabilidade não é minha, né? E tem até um autor, ele é um coach muito famoso, eu esqueci o nome dele, é Paulo alguma coisa, ele tem um livro que chama Autoresponsabilidade, que é excelente, eu super indico. É um livro pequenininho que fala sobre o poder da autorresponsabilidade, né? O poder de trazer para si a responsabilidade dos seus resultados, né? E aqui é isso que Joana está falando. A gente culpa, né, o nosso sofrimento, a nossa miséria, a nossa dificuldade, a nossa tristeza. A gente culpa o outro, a gente culpa as circunstâncias, a sorte, o nosso nascimento e até Deus. Então, muitas pessoas, quando acontece alguma coisa difícil, algum problema na vida, costuma dizer, mas... Vou dar um exemplo. Eu estou num problema de obesidade, eu não consigo emagrecer, mas também a minha mãe só cozinha coisa gostosa, fica difícil e tal. Eu até tento, mas não consigo. A culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, que não colabora, vamos dizer assim. Eu tento juntar dinheiro, mas sempre aparece alguma coisa e eu acabo gastando mais do que eu posso. Então, assim, é a circunstância que me seduz e eu não consigo existir, eu não sei dizer não, eu não sei não gastar, não me empolgar. Meu marido separou de mim, é porque Deus não me ama, porque foi Deus quem quis assim e tal. Então a gente sempre está atribuindo isso não é um problema meu ou seu, isso é um problema do ser humano, a gente tem isso na gente, né? E é algo que a gente tem que trabalhar, mas não no sentido de sufocar ou de agir como se aquilo não existisse. Toda vez que aquilo vier à tona, aquela vontade vier de atribuir a culpa a outro, analisa primeiro de quem efetivamente foi a culpa, né? Foi sua? Foi do outro? Foi da circunstância? Analisa de fora, se coloque de fora da situação. E uma coisa que ajuda muito, se foi do outro, se coloca no lugar do outro e vê se realmente foi sua a culpa, né? Então, faça essa análise, para você parar de usar desculpas para as coisas que te acontecem, né? Que a Joana está dando essa chave. Isso é uma coisa que a gente tem, ou seja, você já sabe que você nasceu com esse detalhezinho. Estou te informando aqui, Joana já tinha falado. Quando tal não se dá, na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade,
pouco importando a idade orgânica em que transita. Então, o que a Joana está falando? Que se esse germezinho do a culpa foi dele não despontar em você, é muito provável que você vai alimentar a autoculpa. Ai, eu não sei fazer nada direito. Ai, eu sou uma pessoa terrível. E aí você vai ficar afogado, mergulhado nessa culpa, vai ficar deprimido porque você não tem sucesso, porque você não sabe fazer, porque você não é bom o suficiente. O que Joana, naquele tom que ela fala com muita franqueza, chama de infantilidade. Dependendo da idade que você tem, fazer esse tipo de drama, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, isso para Joana é infantilidade. Não é a forma certa de lidar com um insucesso, com uma dificuldade, com uma limitação. A responsabilidade exulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana, na sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Então, qual é a razão da existência humana? Qual é a finalidade da existência humana? E quais são as metas da existência humana? Quem dá isso para a gente é a responsabilidade, que é um resultado da nossa consciência. Então, você só consegue se ver, se assumir responsável de forma consciente. Então, eu fiz, eu sou responsável. Isso é um ato de maturidade emocional, tanto quanto espiritual, porque você consegue fazer uma avaliação de si mesmo para poder colocar diante de si qual é a sua razão de existir, qual é a sua meta, né? Eu vim aqui para melhorar o quê? Normalmente é aquilo que a gente está errando, que está acarretando desgaste, logo coisas pelas quais a gente é responsável. Eu vim aqui para melhorar isso. Então essa é a sua meta, né? Graças a isso, não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila, dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. Você quer sentir plenitude? Aquela sensação de que tá tudo bem, tudo em perfeito equilíbrio. Gente, isso não é uma utopia, tá? Eu posso ter um familiar doente, que é algo que me preocupa. Eu posso estar com dificuldades financeiras, que é algo que me preocupa. Mas essa preocupação, ela não faz parte do meu equilíbrio. Ela não interfere no meu equilíbrio. Eu não perco o sono, eu não perco a fome, eu não me desoriento, eu não fico irritada por causa dessas dificuldades, desses obstáculos com os quais eu tenho que lidar. Então, eu faço os meus exercícios de confiança, atribuo esses problemas nas mãos daquele que eu confio para solucionar, analiso tudo o que eu posso fazer e faço, o que está ao meu alcance, e sigo com tranquilidade, com plenitude, né? Então, é uma ação tranquila, e isso é uma característica de que você está progredindo, se você consegue administrar esse sentimento. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como fazer. Então, às vezes a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, mas aí a gente é impulsivo demais e faz fora de hora, ou a gente é emotivo demais e faz de uma forma muito dramática. Então, tem que haver uma equidade, uma equanimidade, ou seja, uma constância, um equilíbrio, um balancear das coisas, para que elas ocorram da forma como tem que ser, tá? Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco se ocupa do desculpismo ridículo. Então, não fico me desculpando, foi isso, foi aquilo outro,
não sou um parasita social, ou seja, não fico sobrevivendo da ajuda, do perdão, da compreensão da sociedade, e nem me hospedo no triunfo dos outros, tá? A sua lucidez torna um elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez não lhe note a presença, em face da segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. Então, normalmente, essa pessoa que é muito responsável, ela é uma pessoa que, às vezes, a gente não nota a presença dela, ela está ali. Ela mantém o grupo em equilíbrio, mas quando ela não está, a gente sente a falta dela. É como se o grupo ficasse perdido, tá? A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Então, aqui a gente tem que pensar nas coisas que nós fizemos, que resultaram em situações que hoje cobram de nós a nossa responsabilidade. E para responder à nossa responsabilidade, a gente vai ter que fazer sacrifícios. E esses sacrifícios, às vezes, implicam até sacrifício da própria vida, né? Então, foi o caso dos primeiros cristãos que morreram, né? Que foram sacrificados para defender a fé cristã. Mas aqui a gente pode ver isso em exemplos menores, corriqueiros. Se você está passando por uma dificuldade financeira que talvez você tenha se colocado nessa situação por ter sido incauto no uso do dinheiro, você não foi muito sábio, muito preciso, né? Então, agora é o momento de assumir essa responsabilidade e abrir mão das coisas que são supérfluas, né? Então, você pode até virar e falar, mas não tenho nada supérfluo, tudo que está na minha conta é necessário. É mesmo? Vamos ver o que pode ser feito? Então, é a hora de fazer aquela ginástica e tentar descobrir ali o que você pode melhorar. É o caso da pessoa que está com um problema de saúde, precisa fazer uma dieta especial e é difícil resistir, ela vai ter que se sacrificar. E se de alguma forma a família dela contribuiu para que ela chegasse naquela situação, como é o caso das crianças que sofrem de obesidade, porque às vezes os pais, né, acostumaram elas com uma alimentação ruim, é uma hora que todo mundo vai ter que fazer sacrifício, todos os responsáveis envolvidos no processo vão ter que sacrificar. Então, se eu não posso ter guloseimas na minha casa, porque meus filhos têm obesidade, porque eu sempre tive guloseimas e sempre ofereci a eles, eu nunca me preocupei, mas agora meu filho está com um problema de saúde por causa dessa obesidade. E eu não vou poder ter mais guloseimas em casa. É um sacrifício para mim, um sacrifício para ele, é um sacrifício para a família. Ou seja, a responsabilidade aqui é do grupo. Então, o grupo todo vai ter que se dispor a fazer esse sacrifício. Responsabilidade, muitas das vezes, vai implicar em sacrifício, abnegação, em colocar o outro antes de você, né? Então, recentemente a gente teve aí um exemplo muito bonito do presidente da Pfizer, eu acho, que é até um descendente de sobreviventes do Holocausto. Ele é o CEO da Pfizer e ele se recusou a tomar a vacina, desrespeitando o critério que havia sido estabelecido de idade e tal. Ele falou assim, não, o fato de eu ser presidente não é um critério que me deu o direito de ser vacinado antes dos demais. O critério que foi adotado foi o cronológico, então eu vou seguir o critério cronológico. Né? Então, isso é responsabilidade. Nesse caso, é responsabilidade social. Tá? Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Então, agora que vem o problema. Jesus esteve aqui e contou pra gente a verdade. E essa verdade que nos salvará, que nos libertará, é a verdade que nos torna responsáveis.
Então, às vezes a gente pensa, por que que algumas pessoas resistem tanto às verdades do Evangelho? Ou por que algumas pessoas resistem tanto a ter uma atuação ativa dentro da religião que ela professa e tudo? Porque isso implica em responsabilidade, né? Como é que eu posso abraçar o cristianismo e ignorar uma pessoa que está aqui na porta da minha casa, sentada, mal vestida, com um aspecto de quem está com fome e necessitando de ajuda? Eu sei que a gente está vivendo tempos de pandemia, tem a questão do isolamento e tal. O que me impediria de colocar uma máscara, ir até ali e perguntar para essa pessoa se ela está precisando de alguma coisa, se eu posso ajudar? Então, ser cristão exige da gente um comportamento que é complexo. E por isso que ela fala, Jesus Cristo trouxe uma informação, e a partir do momento que você toma consciência dessa informação, você se torna responsável. Então você não pode dizer, eu não sabia. Eu não sabia que a minha obrigação era amar o próximo. Eu não sabia. Ninguém nunca me disse isso, não. Você não vai poder dizer isso, né? Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto. Não fosse sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande e estoico sacrifício de amor. Então ela fala que o maior exemplo que a gente tem disso, de abraçar a responsabilidade, né, foi a própria morte de Jesus. Né? Então isso é muito, muito forte. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacitava para as ações relevantes. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Então ele via nas pessoas o pecado, ele enxergava o pecado nas pessoas, né? Eu falo muito que ele tinha esse olhar que era capaz de ver o nosso verdadeiro eu, e não essa pessoa que a gente se apresenta na sociedade. Então ele nos conhecia no nosso íntimo. Então quando ele olhou para aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher, ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você tem moral para falar isso? Porque cada um daqueles que estavam ali presente sabia que Jesus conhecia eles no íntimo, sentiu o olhar dele no íntimo. E ele só tinha essa condição de olhar o íntimo das pessoas porque ele estava livre do pecado. Então a única pessoa ali que podia atacar aquela pedra era ele, e ele tinha certeza disso, e ele tinha certeza que as outras pessoas sabiam, sentiam isso. E por isso que ninguém tacou a pedra. Então, é esse olhar, né? Da mesma forma que ele enxergava o que havia de ruim nas pessoas, a pequenez nas pessoas, ele enxergava a bondade também. Vamos pensar nos diálogos dele com Pedro. O Pedro fala, né? Eu te amo tanto, eu dou minha vida por você. E ele fala, Pedro, antes do amanhecer, antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Então, assim, ele conhecia as fraquezas, mas ele conhecia as fortalezas também. Pedro, sobre você, eu vou construir a minha igreja. Você é um homem forte, você é corajoso. E assim foi. Então não pensa que quando ele olha para você, ou melhor, quando a gente olha para ele, suplica o perdão e pede a ajuda, ele está enxergando só o que tem de ruim, não. Ele conhece o que tem de bom dentro da gente também. Coisas que às vezes nem nós mesmos somos capazes de identificar, de ver, de enxergar. Ele enxerga. E muitas vezes ele vai usar uma pessoa que te conheceu num curso, na rua,
num restaurante e essa pessoa vai te falar dessa sua característica que nem você mesmo enxerga. Ela vai ser a boca que Deus vai usar para falar com você. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas. Nela se comprazendo, anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Embora a gente reclame da nossa má sorte, da nossa má fortuna, das coisas que não deu certo, do empreendimento que eu fiz e não deu certo, do emprego que era bom e eu perdi, e embora tudo isso, embora eu fale de tudo isso, isso tudo me gera uma posição de conforto. É melhor do que eu assumir, não, eu errei aqui, ou eu errei ali, ou então aconteceu porque tinha que acontecer e deixa eu ver o que eu tenho de bom. Eu não fui boa para esse trabalho, eu não sou boa nessa atividade, mas o que eu tenho de bom? O que eu posso fazer? E ir atrás. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes as causas dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que lhes não acontecesse nada pior. Então, quando as pessoas vinham até Jesus pedindo, um milagre, e ele concedia esse milagre, ele sempre dizia: vai, e não peques mais. Porque ele sabia que aquele sofrimento era fruto de um erro que aquela pessoa tinha praticado. Então ele mostrava para a pessoa que ele sabia de quem era a responsabilidade, coisa que a pessoa devia saber também. E transferia naquele exato momento a responsabilidade do porvir àquela pessoa, ou seja, qualquer coisa que acontecer da agora adiante está na sua mão também. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. É difícil explicar a liberdade que a gente encontra quando a gente assume que a gente errou. Não estou dizendo que não doa, dói, causa arrependimento, tem uma série de consequências. Mas há uma liberdade muito grande em dizer, em reconhecer, porque isso implica que há uma força muito grande ali também. Eu errei, eu passei da conta, eu não soube coordenar essa situação. Então, essa responsabilidade que liberta é o que a gente precisa buscar. Sim, eu errei. E se a gente lembrar dos textos passados de Joana, ela fala: concede-te o direito de ser humano. Na forma humana, ainda nos é peculiar o erro. Faz parte de nós errar. Então, essa responsabilidade, ela deve ser um ato de liberdade. Sim, eu errei. E se acolha no erro. E se imagine, filho de si mesmo, olhe para você com amor e fale: ô filho, você errou, mas está tudo bem, você vai acertar da próxima, vamos ver o que a gente precisa melhorar. Enquanto ele se movimenta cultivando o morbo das paixões selvagens, então nós, humanos, enquanto a gente se movimenta, alimentando essa doença das paixões selvagens, da coisa material, da coisa sensual, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo. Então, normalmente, os nossos desequilíbrios, as nossas quedas, elas se dão por causa de coisas materiais. E quando eu digo coisas materiais, eu digo coisas da matéria e da carne. Da carne são das coisas sensuais, das coisas que nos dão prazer, Existe gente que encontra um prazer absurdo na bebida, no cigarro, ou na comida, no doce, a ponto de prejudicar a própria saúde, Então,
facultando que se instalem doenças degenerativas e causticantes. Então, as doenças que a gente enfrenta, muitas vezes elas são resultado de uma vida irresponsável que a gente leva. Irresponsável em especial nesse sentido, das nossas paixões selvagens. Essas paixões selvagens sendo compreendidas, paixões da nossa forma material, não do nosso espírito. Nosso espírito também enfrenta doenças, mas elas são de outros caráteres. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. Então, a gente veio aqui para fazer algo grande. Vai sair no jornal, vou ficar famoso, vou virar um mártir. Não, nada disso. Mas dentro do seu papel. Não, quer dizer, não, nada disso não. Pode até ser que sim, mas não é essa a ideia que Joana quis dizer. Você tem um papel muito importante. Você é a água do oceano. É a gota no oceano. Uma gota no oceano como diria a Madre Teresa, aquele oceano vai ser uma gota menor sem essa gota. Então você faz falta. Você é um parafuso numa engrenagem. Então você é só um parafuso, mas sem você a engrenagem não funciona. Ou não funciona direito. Então a gente tem essa missão, ainda que a gente seja pequenininha, a gente tem um papel na missão da humanidade. E aí a gente precisa fazer essa renovação moral, a gente precisa viver para satisfazer as paixões do nosso espírito, as paixões elevadas do nosso espírito, o desejo de se assemelhar a Deus, o desejo de se construir com Cristo como modelo, o desejo de melhorar como pessoa, de se conhecer mais. Isso sim nos faz ter uma vida saudável e aí nos torna pessoas capazes de ser aquele parafuso útil na engrenagem do mundo. A humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Eles se destacam pela grandeza das suas realizações cimentadas no sacrifício pessoal. Então, eles fazem aquilo que eles precisam fazer, ainda que isso represente um sacrifício. Eles são parafusos indispensáveis da engrenagem, como cada um de nós. A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen e aos obsediados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, em entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. Então, ele dizia, vá e não pequeis mais. Torna-te um homem bom, torna-te uma mulher honesta. Porque se você não fizer isso, você é o único responsável pelas mazelas que vão te acontecer. Então, ele dizia isso. E pensa só, Jesus deu muitas chances a muitas pessoas. Nós também temos muitas chances. Então, nada aí de se culpar porque você erra muito e tal. Vamos trabalhar para melhorar isso aí. Vamos assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade de verdade, você trabalha na transformação da realidade. Neste momento, quando necessitas dele, de Jesus, de Deus, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. Então, você está precisando? Quem não está, né? Então, reformula seus conceitos sobre a vida, coloca o teu coração no lugar certo, porque é aí que está o teu tesouro. A ninguém transfiras a causa dos teus desaires, ou seja, das suas tristezas. Não fica culpando ninguém dos teus insucessos, dos teus fracassos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. E aqui vale a pena fazer a seguinte consideração.
às vezes, para alcançar alguma coisa, você agiu certo, você agiu bem, mas não foi o suficiente. Então, levanta a cabeça e faça novamente. Peça orientação a Deus, que se não for para você, que Ele tire do seu caminho, mas se for, que Ele te dê sabedoria e perseverança para conseguir alcançar, tá? Mesmo que eu não queiras, serás sempre responsável pelo efeito dos teus atos. Gente, a semeadura é livre. Plante aquilo que quiser, mas saiba que a colheita é obrigatória. Não vá plantar florzinha, não comestível, né? Porque hoje tem flor comestível, então não vá plantar florzinha querendo colher a couve do almoço de amanhã. Não vai dar certo. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Então, assume o compromisso com o Mestre. Converse com Deus. Assume esse compromisso de se transformar. Esteja aberto à transformação e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Então é isso, meus irmãos. Muita paz e muita luz para todos nós.